Bem, amigos, esse seria o último vídeo dessa semana. Aqui nós estamos chegando ao ano 445 a.C. São 13 anos depois que Esdras retornou para Jerusalém. Começa agora a história, então, do Neemias. Essa é a página 992 da Bíblia em Ordem Cronológica. E você pode procurar aí em Neemias, logo no primeiro capítulo. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Isso é o 20º ano do Artaxerxes. Vocês lembram que o Esdras veio para Jerusalém no 7º ano de Artaxerxes. 20º ano, 13 anos depois, tá bom? Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, né? E também sobre Jerusalém. Então, eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, continua derrubado. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando foi isso? Foi por Nabucodonosor. De lá para cá não foi reconstruído ainda não, né? Reconstruíram o templo, mas as muralhas, nós sabemos que seria um problema se reconstruísse as muralhas. Então só agora é que vai acontecer a reconstrução dos muros. Neemias 1, ainda versículo 4, questão da aflição, né? Diz que quando eu ouvi estas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. De novo, o Deus dos céus. Você viu aí no vídeo anterior como se misturou algumas crenças do judaísmo com a religião persa. O Deus dos céus é o Mitra, é o Sol invicto lá dos romanos, né, posteriormente. Mas aqui ainda estava no Império Persa, depois vai vir da Grécia, posteriormente o de Roma, né? Então, uma divindade que inclusive na Roma antiga tomou um formato e apresentação feminino, né? Tá? Feminino. Mitra. Mitra e o Sol invicto é masculino. Ok? Ele está dizendo aqui que jejuou e orou diante do Deus dos céus, não do Deus de Israel. É provável que ele tivesse que adorar o Deus dos céus. Na verdade, ele fazia menção do Deus dos céus e ele buscava o Deus de Israel. Porém, aquela questão do sincretismo religioso que aconteceu aqui no Brasil, provavelmente acontecia isso com relação aos judeus, que não se ajoelhavam para ninguém além de Deus e não adoravam a outros deuses. Então, provavelmente, eles buscavam a Deus e diziam que estavam buscando o Deus dos céus. Tá? Bom, a oração de Neemias está aí no capítulo 1, a partir do versículo 5. Tá? Ele diz: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que temem e obedecem os teus mandamentos. Opa! O Deus dos céus. Aqui você vê a mistura entre o Deus de Israel e o Deus dos céus. Posteriormente nós vamos ver a mistura desse Deus dos céus, que é o Mitra, com o cristianismo, porque o cristianismo nasce do judaísmo. E o judaísmo aqui está influenciado pela religião persa, né, que é dualista, e zoroatrismo, né? Certo? É isso aí. Ele vai falando aqui do Deus dos céus, versículo 6 diz: que os seus ouvidos estejam atentos e os seus olhos sejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o teu povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, decretos, leis que deste a teu povo, né, por meio de Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome.
Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje estes teus servos sejam bem-sucedidos, concedendo-lhes a benevolência deste homem. Aí, Neemias capítulo 2, no versículo 1, diz que no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Então, nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza pode ser do coração. Aí, com muito medo, eu disse ao rei que eu reviva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estão sepultados meus pais está em ruínas, suas portas queimadas pelo fogo? O rei disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe a cidade onde meus pais estão sepultados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Olha aí. Então, Neemias é nomeado governador de Judá. Isso é o ano 445 a.C., mais uma vez. Neemias 5, verso 14 diz: além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles, na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 13 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Isso aqui é só para que você entenda. Eu me adiantei para dizer aqui que ele foi nomeado governador. E ele passou 13 anos sem comer a comida que era destinada ao governador. Comia comida comum. Né? Tá bom? O interessante é que aqui são 13 anos depois que o Esdras foi para lá. E ele vai ficar 13 anos lá, governando. Tá bom? Bom, vamos aqui em Neemias capítulo 2, voltando aqui no versículo 7. Vai dizer que o Neemias se prepara para a viagem, recebe carta do rei e escolta. Esdras não teve escolta. Neemias sim. Neemias 2, versículo 7. Diz que a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, ou seja, a oeste do Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para a porta da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu ao meu pedido. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates, a oeste do Eufrates. Eles entreguei as cartas do rei e então acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Neemias 2, verso 10 diz que Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas, no bem-estar dos israelitas. Um daqueles sacerdotes, acho que são sacerdotes, havia se casado com a filha de um desses dois aqui. A chegada em Jerusalém foi em 1º ao dia 4 de agosto, né, de 444 a.C. Tá. Neemias com 31 anos. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali, como sempre, aqueles 3 dias de repouso, descanso. Ele começou a fazer uma expersão, né, noturna. Neemias 2, versículo 12, diz que saí à noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão
e da porta do esterco. Examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, as portas que haviam sido destruídas pelo fogo, fui até a porta da fonte e o tanque do rei, mas ali não havia espaço para meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. O Vale do Cedron, por ali, a porta do esterco também era ali perto. Monturo do esterco, do lixo, onde eles tiravam os restos, né, das ofertas dos animais, as vísceras, queimavam lá fora. Verso 16 de Neemias 2 diz que os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Interessante, note, aqui não é citado mais o Esdras. Provavelmente o Esdras já partiu de aqui. Então, esse ano 444 a.C., começa a reconstrução dos muros, né? Neemias 2, verso 17 diz: então eu lhes disse, veja uma situação terrível em que estamos. As portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Então eles contei como Deus tinha sido bondoso para comigo, e como o rei tinha dito, eles responderam: sim, vamos então começar a reconstrução. Então se encheram de coragem e para a realização, né, desse bom projeto. Neemias 2, do versículo 19 ao 20, 19 e 20, né? Vai falar da zombaria de Sanbalate e Tobias e Gesem. Verso 19. Quando, porém, Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita. Gente, amonita, Amã, ele é descendente de Ló, viu? E Horonita de Bet-Horon, provavelmente. E Gesem, o Arábia, né? Quando eles souberam disso, eles zombavam de nós, desprezando-nos, perguntando: o que vocês estão fazendo? Eles estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começamos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias capítulo 3, versículo 1, vai falar da lista dos trabalhadores, vai falar o sumo sacerdote Eliasib, mais uma vez, e os seus colegas sacerdotes começaram o trabalho reconstruindo a porta das ovelhas. Eles consagraram e colocaram a porta no lugar. Bom, no versículo 1 de Neemias 3, até o final, né? Até o versículo 31, vai falar só dessa reparação das portas de Jerusalém. Tá? É uma lista dos trabalhadores. Então leia aí, Neemias capítulo 3, onde vai falar essa listagem dos que trabalharam na reconstrução das portas. No próximo vídeo, a gente dá seguimento aqui na história de Neemias. Vamos falar aí um pouco sobre a zombaria, no que deu, como é que prosseguiu a zombaria dos inimigos, tá bom? Com Deus, e até a semana que vem, se o Senhor nos abençoar e nos permitir.